Olá, eu sou a Julie Godchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com enfoque no autismo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre bilinguismo e desenvolvimento atípico. Então, para a gente começar o vídeo, a gente vai começar falando sobre o que é ser bilíngue, né? O que é ser bilíngue. Então, ser bilíngue é você conseguir se comunicar com outra pessoa em mais de um idioma. Então, a gente já teve antigamente vários conceitos sobre bilinguismo, onde a gente falava que ser bilíngue era você ser nativo na língua. Então, você tinha que nascer imerso em 2 idiomas para você ser bilíngue. Hoje, né, com os novos estudos, a gente já entende que ser bilíngue é você conseguir se comunicar com alguém em mais de um idioma. Então, comunicação é forma de expressar. Então, você pode ter erros de sotaque, você pode ter erros de pronúncia, você pode ter diversos erros. Se você conseguir expressar a sua mensagem em mais de um idioma, você é bilíngue. Então, pensando no que é bilinguismo, a gente tem muitos mitos acerca de ensinar o bilinguismo para as crianças, de forma geral, com qualquer tipo de desenvolvimento, mas principalmente para crianças com desenvolvimento atípico. E esse mito, né, de que o bilinguismo atrasa a fala, ou o bilinguismo vai causar alguma dificuldade da criança pronunciar a língua materna, né, a língua de herança, mas a gente entende que isso é um mito, né? Então, ensinar e deixar a criança imersa a um segundo idioma, ou até mais de um idioma, ele não atrasa o desenvolvimento de linguagem nem de fala. E muito pelo contrário, a gente já tem estudos que falam que crianças bilíngues, elas têm vantagens cognitivas, acadêmicas e comunicativas em relação às crianças monolíngues. Então a gente entende hoje que existem diversas vantagens em você ensinar uma segunda língua para as crianças. Mas quando a gente fala de desenvolvimento atípico, a gente tem poucos estudos que vão explicar exatamente quais são as vantagens do desenvolvimento atípico, do desenvolvimento bilíngue para as crianças com algum grau de comprometimento, tanto na fala quanto na linguagem, ou com questões, por exemplo, do neurodesenvolvimento, como é o caso do autismo. Mas o que a gente sabe na literatura é que os estudos mostram que não tem nenhuma desvantagem, né? Então a gente não, todos os estudos que foram feitos até hoje, eles mostram que ensinar uma segunda língua para uma criança com desenvolvimento atípico não tem desvantagens, né? Não vai atrapalhar, não vai dificultar, mas a gente também não tem claramente quais são as vantagens desse ensino, né? Então, por isso que é importante entender qual é o contexto cultural daquela família, né? Quais são as vantagens para o ensino de uma segunda língua, pensando na expectativa daquela família e daquela comunidade de entender se aquela criança vai ou não falar mais de um idioma. Isso principalmente, né, quando a gente tem uma criança que tem uma família bilíngue, né? Então, a mãe e o pai estão em outro país, né, e a criança é imersa, por exemplo, no inglês, e os avós ou a família, né, estendida da criança tá aqui no Brasil e fala português, né? Então, a gente não ensinar a criança o português, a gente tá privando ela de um convívio social importante, né? Que isso aqui é a família, que são as pessoas que podem trazer afeto, cultura e muitas coisas sobre a origem daquela criança. Então, um consenso que a gente tem na literatura e principalmente na ASHA, na Associação Americana de Linguagem e Fala, é que a gente não pode privar as crianças de terem acesso à sua língua né, que muitos chamam de língua de herança, mas acesso a uma língua que vai proporcionar para ela um acesso à cultura, um acesso a raízes afetivas importantes. Então, esse é um ponto muito importante. Se o seu paciente, se o seu filho, se a criança que você acompanha, ela tem uma família bilíngue, é muito importante que a gente pense e consiga entender como a gente pode ensinar para essa criança o segundo idioma, para que ela também tenha acesso a essa família que está mais distante, ou em outros contextos que essa segunda língua pode ser importante para ela. E aí, pensando especificamente no meu foco de estudo, que é o autismo, né, a gente tem um transtorno completamente heterogêneo, né? Então, a gente vai ter desde crianças que não vão desenvolver a linguagem verbal, até crianças que vão desenvolver a linguagem verbal e vão ter algumas questões específicas no uso social dessa comunicação. Então, a gente precisa avaliar caso a caso, né? Então, o terapeuta precisa entender com essa família qual a expectativa dela em relação a falar um segundo idioma, por que eles estão ensinando um segundo idioma para essa criança, para o fonoaudiólogo, junto com aquela família, conseguir pensar num plano terapêutico que vai incluir, então,
ajuda para esse ensino bilíngue, né? Então é importante que a gente entenda que, principalmente para as crianças autistas, a gente não tem um consenso na literatura. Mas se é um desejo da família, se é um desejo daquela família ou da criança em alguns momentos, a gente precisa sim entender como a gente pode auxiliar esse ensino e como a gente pode, como profissionais, contribuir com essa aprendizagem. E aí, pensando principalmente no fonoaudiólogo que não é bilíngue, né? Então a gente tem a Associação Americana de Linguagem, ela fez um estudo, né? A ASHA fez um estudo que apenas 5% dos fonoaudiólogos nos Estados Unidos são bilíngues. Pensando aqui no Brasil, a gente não tem um estudo claro que vai falar quantos são bilíngues, mas se nos Estados Unidos a gente só tem 5%, onde o acesso ao estudo é muito maior, uma série de coisas, imagina aqui no Brasil. Então a gente tem pouquíssimos fonoaudiólogos que são bilíngues, né, que são bilíngues a ponto de conseguir aplicar uma terapia em um segundo idioma, né? Então é importante que a gente entenda que você não precisa ser bilíngue para fazer uma terapia bilíngue, né? Você não precisa ser bilíngue para conseguir assessorar uma família a ter um ensino bilíngue, né? E o que a gente precisa fazer? Você precisa ter informação e estudo científico para conseguir assessorar essa família. E a gente hoje tem recursos tecnológicos que vão auxiliar a gente a conseguir falar com essa criança bilíngue. A gente pode usar um tradutor, se essa criança for bilíngue, a gente precisar usar o segundo idioma dela para ela se comunicar. Então a gente pode pensar em várias maneiras, a gente tem vários estudos que já são publicados em relação a isso, a fonoaudiólogos não bilíngues, que aplicam terapias bilíngues. Então a gente precisa estudar esse tema e conseguir sim assessorar essas famílias a terem esse acesso a um fonoaudiólogo que pode ajudar ela nessas duas línguas. Principalmente as crianças com desenvolvimento atípico, se elas estão inseridas, vamos supor, num contexto em inglês e na sua terapia elas têm que falar português, isso pode dificultar ainda mais a interação social dela. Isso pode dificultar ainda mais o conhecimento que ela tem para te trazer, né? Então, isso é muito importante que você entenda qual é a língua que fica mais confortável para ela falar, qual é a língua que ela sente mais confortável para falar, e se for preciso você usa um tradutor para conseguir então se comunicar com essa criança. É um assunto muito denso, né, que tem muita coisa pra gente falar, então essa é só uma pincelada sobre o tema. Acho que é importante a gente entender e abrir a nossa mente em relação ao bilinguismo. Eu mesma na minha formação tinha ouvido muito pouco sobre o bilinguismo e é um tema que eu vim estudando recentemente por uma demanda das famílias e por uma curiosidade minha, e também por ter colegas muito boas na área que me inseriram nesse tema. Mas a gente precisa também pensar o quanto a gente às vezes precisa abrir um pouco a nossa mente em relação a esses temas novos, mas tão importantes e principalmente para as nossas crianças. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar mais sobre o tema, manda pra mim uma mensagem, a gente vai conversando. E principalmente os fonoaudiólogos que tiverem interesse no tema, eu tenho vários artigos e vários livros pra gente poder compartilhar e discutir um pouquinho o assunto, tá bom? Abraços!